Doutor, viu os números das metas sobre o turismo, o que é que acha delas? São alcançáveis? Em primeiro lugar, é preciso sublinhar que o turismo tem sido uma atividade na nossa economia que tem registado um dinamismo extraordinário ao longo dos últimos anos, sobretudo ao longo dos últimos 4 anos, desde 2013, que o crescimento do turismo tem estado acima dos 2 dígitos, praticamente, e representa hoje, na oferta de serviços de exportação nacional, um valor como nunca atingiu, o que significa, portanto, que é certamente dos elementos mais dinâmicos que nós temos na nossa economia. A segunda coisa que gostava de sublinhar é que não há dúvida também de que precisamos de qualificar cada vez mais a oferta turística. Temos bons produtos turísticos, mas precisamos de trabalhar agora mais intensamente na qualificação desse produto. Porquê? Porque temos beneficiado bem e temos respondido bem do ponto de vista da conjuntura externa ao aumento da procura. Estamos ainda longe de atingir, digamos, a capacidade que está instalada. É possível crescer ainda mais com os investimentos que existem, mas sobretudo é preciso qualificar alguns dos equipamentos que temos e, portanto, acrescentar valor ao turismo, seja através da requalificação de infraestruturas, seja através da melhoria do próprio produto turístico, atraindo outros elementos que não apenas os mais tradicionais, acrescentando a cultura que tem cada vez mais peso, por exemplo, e juntar a isso, portanto, mais valor para podermos retirar não apenas mais emprego ainda do que aquele que temos conseguido tirar, mas sobretudo mais rendimento. E eu creio que isso está ao nosso alcance. É um setor, como digo, muito dinâmico, desde que exista, do ponto de vista do financiamento e da qualidade e do mérito dos projetos, o que é necessário para crescer. Eu estou convencido que o turismo é das áreas em que nós podemos continuar a ver crescer a nossa economia. Dr. Pedro Passos Coelho, como é que viu o resultado das eleições na Holanda? Com satisfação, confesso, porque nós estamos a viver, ao nível da União Europeia, tempos de alguma apreensão, tempos com forças desintegradoras, com a emergência de populismos e de extremismos e de xenofobia que, creio, não estão no coração daquilo que é o projeto europeu, pelo contrário. E o facto de ter havido uma confirmação eleitoral da escolha dos holandeses por forças políticas que se identificam com estes valores do projeto europeu, que são valores de tolerância, valores de abertura, não apenas abertura económica, mas abertura política, abertura cultural, abertura social, é tranquilizador de alguma maneira e, portanto, fiquei satisfeito, em particular também pela vitória que o atual Primeiro-Ministro, Mark Rutte, atingiu. Já tive a ocasião de o felicitar e de esperar que agora a Holanda possa ter uma solução de governo estável. Como sabem, existe um certo fracionamento, mantém-se um certo fracionamento do voto, o que significa que a geração de governos estáveis depende de uma convergência muito alargada de vários partidos políticos e eu espero que esse trabalho, que agora se vai iniciar, seja bem sucedido e que nós possamos ter na Holanda um governo que seja, como já era o anterior, absolutamente pró-europeu e muito ligado a estes valores da União Europeia, que são os valores em que eu me revejo também e, creio eu, a grande maioria dos portugueses. Teresa Leal Coelho é candidata do PSD à Câmara Municipal de Lisboa. Nós tomaremos uma posição sobre a grande maioria das candidaturas na próxima semana. E haverá ainda oportunidade para responder mais diretamente à sua pergunta, a Comissão Política Distrital de Lisboa venha a tomar uma decisão sobre essa matéria ainda este fim de semana, creio. Eu já tive a ocasião de trocar impressões com o Presidente da Comissão Política Distrital. É um assunto que eu tenho vindo a seguir de algum tempo a esta parte e o que posso dizer é que essa é uma matéria que reuniu já da minha parte uma indicação e uma decisão, mas compete agora aos órgãos próprios do PSD tomarem
a decisão adequada e, do ponto de vista público, anunciarem. Não sou eu que o vou fazer. Já está escolhido? Uma boa escolha para si. Eu julgo que será uma boa escolha e que permitirá ao PSD ter uma afirmação em Lisboa de acordo com aquilo que é a nossa tradição, de ter um projeto, neste caso para a capital do país, e poder mobilizar as pessoas para não apenas uma campanha, mas para um mandato que nós gostaríamos pudesse ser muito diferente daquele que tem existido até aqui. Mas, como digo, essa é uma matéria que dentro de poucos dias estará esclarecida e eu gosto não de me antecipar, mas de poder dar aos órgãos próprios, neste caso à Comissão Política Digital, a oportunidade de poder tomar a posição que acha que é importante nesta matéria. O facto das palavras de Assunção Cristas, quando diz que a banca não foi discutida em Conselho de Ministros durante o anterior governo, só se ouviu vagamente sobre os problemas do BES e que a resolução foi tomada quando os ministros estavam de férias. Subscreve estas duas declarações de Assunção Cristas? Sabe, eu não gostava de fazer muitos comentários sobre esta matéria. Acho que há coisas em que, por vezes, o silêncio é melhor conselheiro. O que posso dizer, em todo caso, porque isso acho que é importante, é que as reuniões do Conselho de Ministros não são públicas, são reuniões reservadas e, portanto, eu não quero fazer comentários sobre reuniões em particular do Conselho de Ministros. Mas é pública a lista das matérias que foram objeto de deliberação do próprio Conselho de Ministros em matéria financeira e em matéria de sistema financeiro e em termos bancários, digamos assim, porque houve legislação que foi aprovada e essa legislação é pública, é consultável e o Conselho de Ministros aprovou-a, evidentemente, não de ânimo leve, mas de forma consciente. Em segundo lugar, creio que surpreenderia muito que no tempo que vivemos entre 2011, particularmente entre 2011 e 2014, em que estávamos sob resgate, que não houvesse uma atenção particular às matérias que estão relacionadas com o sistema financeiro e, portanto, com certeza que não seria surpreendente que o Governo lhes dedicasse a essas matérias atenção particular. Julgo, no entanto, que a doutora Assunção Cristas chamou a atenção para uma questão que me parece relevante e creio que ela captou bem essa matéria e a explicou bem. O Governo nunca se procurou substituir às entidades independentes e, em particular, ao supervisor, que é o Banco de Portugal, em matéria bancária e, portanto, nós não competimos com os reguladores nem com o supervisor. Sabemos bem qual é o papel de cada um e a resolução do BES foi uma decisão da entidade de resolução que era o Banco de Portugal e, portanto, não do Governo. Não houve nenhuma decisão do Governo em matéria de resolução do Banco Espírito Santo, como é público, porque essa resolução foi tomada pelo Banco de Portugal e não pelo Governo. Pelos ministros, a pergunta é se Não, foi tratada da melhor peço forma. desculpa, não, isso é factual. Os ministros não assinaram resolução nenhuma. Por isso mesmo Nada Mas disso. tendo Nada. em conta a gravidade da situação no BES... Deixe-me responder só à sua colega. Nada disso, há aí alguma confusão. A resolução do Banco Espírito Santo foi uma deliberação da entidade de resolução, que é o Banco de Portugal. O Governo não interveio na resolução, o que não quer dizer que não tenha acompanhado essa situação, que não tenha produzido, ao longo do seu mandato, legislação que permitiu ao Banco de Portugal desempenhar esse papel e que não tenha contribuído para facilitar, na medida em que o Banco de Portugal assim o requereu, as condições em que depois o Fundo de Resolução poderia articular e tratar de vender o Banco de Transição que foi criado pela própria entidade de resolução, que não foi o Governo. Mas tendo em conta E é sobre isto tudo o que direi. Não vou fazer nenhuma outra observação sobre esta Deixe-me matéria. só insistir e depois dir-me algo que entender. Tendo em conta a gravidade, por exemplo, só da situação do BES, não seria normal ou expectável o Conselho de Ministros discutir este assunto em profundidade?
Como disse, o Conselho de Ministros, e acho que a doutora Assunção Cristas o captou bem, o Conselho de Ministros e o Governo não se substitui aos reguladores e, portanto, não pode discutir situações em concreto, em particular, que respeitem supervisores, porque o Conselho de Ministros e o Governo nem faz conversa de café, nem se substitui nas decisões que competem aos reguladores, e neste caso ao supervisor, e não a qualquer outra entidade. Mas isso não significa, como eu acabei de dizer, que o Governo e o Conselho de Ministros também não tivessem de prestar uma atenção particular ao sistema financeiro e, portanto, não podemos estar a discutir a situação em concreto de um banco, como não podemos discutir em concreto a situação só porque temos um Ministro da Saúde e um Ministério da Saúde do que se passa num serviço de urgência de um determinado hospital com uma determinada equipa médica. Não é isso, isso não faz sentido, mas faz sentido que haja o acompanhamento, como não pode deixar de ser, de toda a situação que envolve o sistema financeiro, naquilo que cabe ao Governo, e isso, eu creio, nunca esteve em causa. E deixe-me acrescentar, ainda para mais, no que respeita ao Conselho de Ministros, nunca, mas nunca, nenhum ministro deixou de exprimir as opiniões que entendesse relevantes ou de suscitar as matérias que pudesse achar da maior relevância. Nunca nenhum ministro, seguramente, poderá dizer que não discutiu tudo aquilo que achasse que era relevante discutir ou questionar. Portanto, creio que não há necessidade de estar a voltar a esse assunto. O apelo do Presidente da República ao consenso, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que os adversários não se transformem em inimigos. Foi um puxão de orelhas ao PSD e também a São Bento? Não vou fazer nenhum comentário sobre isso mesmo. Mas acha que as palavras do Parlamento têm ultrapassado o bom senso? Exatamente. Também acho que disse no Parlamento aquilo que achei que era importante e não creio que valha a pena estar a chover no molhado, como se costuma dizer. A atitude que tem sido adotada por parte do Governo e da maioria não é uma atitude que eu considero natural em democracia. Pelo contrário, tive a oportunidade de o dizer com toda a clareza e frontalidade no Parlamento. Quem não se sente não é filho de boa gente. Acho que há formas de fazer política que ultrapassam aquilo que são as regras da sã convivência democrática, mas não quero voltar a isso, não vou insistir nessa matéria, até porque eu acho que a partir de certa altura começa a ser assim uma espécie de conversa fiada que nunca conduz a coisa nenhuma, e eu gosto pouco de conversa fiada. Mas esta parte descripada faz sentido para si? Como digo, não vou comentar essa afirmação do Presidente. A descrispação que o Presidente... É uma palavra difícil, não é? Que o Presidente fala é uma ilusão. Se é? A descrispação que o Presidente fala é uma ilusão. Se é uma ilusão. Não sei, os responsáveis políticos comportam-se como se comportam. Cabe depois aos analistas e aos comentadores fazerem análise e comentário sobre isso. Aquilo que eu tenho constatado é que o Governo e a maioria que o apoia, têm uma noção de democracia muito especial. Têm procurado mostrar um desrespeito completo por aquilo que são os poderes das entidades independentes e autónomas, seja no Estado, seja na sociedade civil. Não fazem um debate elevado no Parlamento, não respondem às questões que são suscitadas. Quando se sentem acossados pelas perguntas que são feitas, respondem destratando as pessoas, desqualificando-as, fazendo comentários de natureza pessoal, fazendo processos de intenção sobre os outros. Acho que é uma forma desprezível de fazer política, já o disse, e isso é real. Não se faz de conta, e não é nem com apelos do Sr. Presidente da República, nem com comentários, seja de quem for, que isso se transforma-se. Transforma-se quando os agentes políticos tiverem, na sua atuação, outro tipo de orientação que queiram seguir na prática política. Portanto, o que depende, a maturidade da democracia portuguesa é da forma como aqueles que exercem lugares públicos se comportam. Eu procuro dar o meu melhor contributo para que esta democracia em Portugal, como dei sempre,
se possa viver intensamente, as pessoas possam discordar, possam confrontar as suas ideias. Isso é a coisa mais natural, para não dizer que é o coração da democracia, mas fazê-lo de uma forma que possa respeitar as diferenças, ser tolerante com aqueles que têm opiniões que são contrárias às nossas, prestando contas, respondendo com transparência às questões que são colocadas e, portanto, reporto-me a um quadro muito diferente daquele que temos. Mas reconhece que este clima entre o é governo... impossível haver consensos neste momento. Não, o que estou a dizer é que não vale a pena virem com a conversa dos consensos quando chumbam todas as propostas que são apresentadas, quando dizem que o PSD não é preciso para nada e coisas assim deste género. Portanto, acho que há um bocadinho de decoro nestas coisas. A gente não pode, à segunda, quarta e sexta, estar a sovar os adversários, a desqualificá-los, a dizer que eles não são precisos para nada, que o Governo não só não deve nada à oposição, como não precisa dela para coisíssima nenhuma. E depois, às terças, quintas e sábados, vir apelar ao consenso e dizer que precisamos todos, afinal, de nos entender. Isso é uma maneira de fazer política caricata até, que não faz sentido. E, portanto, cada vez tendo a perder menos tempo a responder e a caracterizar esse tipo de questões, porque acho manifestamente que os portugueses podem assistir à forma como cada um faz política e tirar as conclusões que querem. E não precisam de mais comentários em torno disso. E, portanto, vou respondendo uma vez por outra a perguntas que me põem sobre essa matéria, mas, sinceramente, com um bocadinho de relutância, porque é um bocadinho aquela conversa de cordel em que estamos a patinar, estamos sempre a conversar na mesma. Já há um ano a conversa era a mesma, há um ano e meio, quando o Governo tomou posse, a conversa era a mesma, mas depois a prática tem muito pouco a ver com a conversa e, portanto, acho que não vale a pena estar a gastar latim à volta dessa matéria. Reconhece que este clima não é bom nem para a democracia nem para o país, este clima entre o governo e a oposição. Eu procuro, hoje na oposição, já estive na oposição em 2010 e parte de 2011, estive 4 anos e meio no governo, procuro sempre contribuir para um clima político que possa dar da democracia portuguesa uma imagem de maturidade, de tolerância e de responsabilidade e de transparência, porque todas estas coisas vêm em conjunto. E, portanto, eu respondo por mim, não posso responder pelos outros. Muito obrigado. Sobre Lisboa, o objetivo do PSD será ficar à frente da Assunção Cristas? O objetivo do PSD é ganhar as eleições autárquicas, em termos nacionais, e onde concorre, que é em todas as câmaras do país, é jogar para ganhar. Esse é o objetivo de um grande partido. Pode conseguir ou pode não conseguir, mas jogamos sempre para ganhar. Sobre a doutora Assunção Cristas, não farei aqui novos comentários, porque eu acho que já disse aquilo que era importante. O CDS não é um adversário direto do PSD. Saudei a decisão da doutora Assunção Cristas, até com coragem, de se ter decidido candidatar a Lisboa. Desejo-lhe sorte, tanto quanto se pode desejar, uma vez que não temos uma coligação. O CDS, praticamente desde o seu congresso, decidiu que Lisboa seria um caso em que alguém do CDS deveria fazer uma candidatura própria. A doutora Assunção Cristas teve o cuidado de me dar conta previamente, com muita simpatia, da decisão que ia anunciar ao país da sua própria candidatura, que eu respeito. Foi uma candidatura que nasceu, digamos, da decisão do CDS e não de uma decisão partilhada. Mas eu respeito essa decisão. Ela, com certeza, estará a candidatar-se pensando que pode ganhar a Câmara de Lisboa. Nós faremos exatamente na mesma, e se depois pudermos juntar esforços para que a Câmara possa ser governada, excelente, melhor ainda. Obrigado a todos.